Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo. Se está chegando agora pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva, você ajuda o canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Se não gostar, pode deixar o seu dislike. O importante é você participar. E compartilhe este vídeo aí para os seus amigos. Talvez você vai estar ajudando alguém que está precisando ver e ouvir este conteúdo. O tema de hoje é luto. Vamos falar um pouco aí sobre o luto. Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG, que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo, você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha. E todo mês, 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Eu quero começar esse vídeo falando aí uma frase muito famosa de Freud. Ele falou esta frase há mais de 100 anos e ela é muito atual. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Esta é a frase. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Na questão do luto, é muito difícil você se lembrar e não sentir dor. Se lembrar de alguém que você amava muito e se foi. Em primeiro momento, nós temos que entender que o luto ele pode se referir a vários pontos. Um deles, fim de um relacionamento, quando você está acostumado ali com alguma situação e você não tem mais. Eu quero que você lembre aí da questão aí do Ayrton Senna. Quem é da minha época aí vai se lembrar que sempre tinha aquela musiquinha do Ayrton Senna, né? E aquela musiquinha era o sinal da vitória, do campeão. E todos os domingos nós acordávamos, às vezes aí de madrugada ou ali na parte da manhã para assistir o Ayrton Senna. Só que ele se foi. A partir deste momento, houve um luto coletivo da nação, porque era um cara muito querido. Este é um tipo de luto, mas tem pessoas que vivem um verdadeiro luto quando perde aí um marido que já estava há 20 anos casado, esse homem foi embora, foi morar com outra, essa mulher vai entrar num estado de luto também. Mas é claro que nós sabemos que quando se diz luto, logo vem à nossa mente a perda de um ente querido, de um amigo, alguém que a gente ama muito e vai embora através da morte. Infelizmente, é isso que nós passamos no dia a dia como seres humanos. E eu quero que você entenda o seguinte, este é um processo que não é tão simples como muitos pensam que é, porque você perder um ente querido não é tão tranquilo. E eu quero até dar um toque aqui para vocês. Você quando vai em um velório, ou você ficou sabendo que alguém ali veio a óbito, cuidado com as palavras. Tem palavras que pioram a situação da pessoa. Muitas coisas que você vai falar, eu sei, é de coração, é porque você quer ajudar aquela pessoa, pode aumentar o luto dela. Ah, isso acontece com todas as pessoas. Essa pessoa estava sofrendo, que bom que agora ela descansou. Você talvez já tenha usado isso, né? Entenda, para a pessoa, ela não queria que o ente querido viesse a óbito. Não importa se estava no hospital, não importa a idade da pessoa, ela queria aquela pessoa ali viva. Então, cuidado com as palavras. O ideal mesmo é você chegar e mostrar apoio. Ó, se precisar de mim, eu estou aqui, conte comigo. E fique ali. Se precisar que a pessoa desabafe, ouça aquela pessoa. É a melhor coisa a se fazer. Mas eu não estou aqui acusando você que sempre fez isso, que vai lá, tenta consolar. Você está querendo ajudar. Mas só tome cuidado com o que você vai falar. Se não tem nada para dizer, pode dizer simplesmente meus sentimentos, eu estou aqui se precisar de mim, tá bom? Mas nós vamos falar aqui sobre algumas fases do luto. Só que eu quero dizer para você o seguinte, essas fases do luto, até hoje não foi comprovado quanto tempo que leva essa fase aí do luto. Pode ser que, em alguns casos, a pessoa leva alguns meses, um ano ou mais. Isso depende de cada um. É claro, se você está passando aí por luto, procure terapia. Você precisa terapia,
Quanto mais você adia a terapia, mais esse luto vai se prolongar, levando a você em lugares que você nem imaginava. Então tome muito cuidado com isso. Uma grande psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, ela escreveu um livro, tem uma tese, inclusive a maioria dos psiquiatras pelo mundo afora compactuam aí dessa tese dela, que nós passamos por 5 fases dentro do luto. No entanto, não tem ali um limite correto. Eu já vi algumas pesquisas, eu já vi alguns especialistas falando aí que a fase do luto dura aí em média de 4, 5, 6 meses, mas não dá para poder assim bater o martelo, porque tem casos que leva muito mais tempo essa questão do luto aí. Mas não é essa questão que eu quero entrar aqui com vocês. Eu quero dizer para você que está passando por um luto, talvez já tenha meses, um ano ou mais. Tome cuidado, talvez você se apegou tanto a essa situação e não consegue largar. E a terapia vai lhe ajudar a largar a situação. Porque muitos pensam assim, se eu esquecer meu ente querido, eu vou estar desonrando. Às vezes é uma filha que o pai se foi e ela não quer largar esse sofrimento como se fosse ali uma fidelidade àquele pai. E não é assim. Comece a pensar, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, quem se foi? Se eles estivessem vivos, eles gostariam de ver você sofrendo por eles? Tenho certeza que não. Então comece a pensar desta forma. Muitos se agarram ao problema e não conseguem soltar mais, e com isso vem graves consequências. Mas como eu faço, Elias, para mim poder soltar? Para soltar, meu amigo e minha amiga, é terapia. Você precisa de terapia. Se você não fizer a terapia, pode ser que você vai fazendo aí uma bola de neve e depois não consegue sair. É muito complexo. Mas eu vou falar para vocês aqui a questão aí das 5 fases. A primeira fase é a negação. Como assim negação? Tem casos que a pessoa recebe a notícia, seu tio morreu, sua mãe morreu, seu pai morreu. E a pessoa, ela entra num estado de choque, em uma negação, que ela gostaria que aquilo ali fosse uma notícia falsa, que ela estivesse vivendo um pesadelo, e ela começa a negar que aquilo ali aconteceu. Tem pessoas que só quando o caixão desce ali na sepultura que a ficha começa a cair. Enquanto ela está ali, naquele momento ali, ela está anestesiada. Muitas pessoas, nesse momento aí de luto, têm que correr atrás de papelada, aquela coisa toda, e elas ficam assim, o tempo inteiro negando a situação. Esta é a primeira fase aí do luto. Talvez você já tenha passado ou está passando por isso aí, mas volto a dizer, a terapia vai te ajudar. A segunda fase é a raiva. Sim, vem uma raiva. Essa fase ela não acontece de um dia para o outro, não. Às vezes leva aí 15, 20, 30, 40, 60 dias. Aí a pessoa começa a sentir o quê? Raiva de si mesmo. Tem alguns que ficam com tanta raiva de si que começa a se culpar. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a pessoa estaria aqui. Principalmente filhos, quando os pais estão no hospital, aí começam a pensar assim, poxa, por que eu não levei essa pessoa para um outro hospital? Por que eu não paguei um plano de saúde? Aí começa a sentir raiva de si mesmo. É uma fase natural do luto. A terceira fase é a barganha. O que seria barganhar? A pessoa começa a pensar, poxa, eu vou começar a orar a Deus aqui e vou entregar toda a minha vida a ela, quem sabe meu ente querido volta. Tem pessoas que ficam barganhando assim com Deus, com ela, fica às vezes olhando pelo portão para ver se a pessoa vai entrar ou se vai encontrar com a pessoa em algum momento aí no meio da rua. E ela começa a barganhar isso pensando que existe uma possibilidade de reverter todo esse quadro de tão profundo que é o luto. E a quarta fase é a depressão. É quando a pessoa começa a entender que não tem jeito e começa a baixar nela ali uma tristeza profunda, algo que começa a arrancar do peito, ela perde a vontade de trabalhar, de comer, de viver. Essa que é a verdade. A pessoa entra numa depressão profunda. E se ela não se cuidar, essa depressão vai só aumentando, só aumentando. Aí às vezes pode descontar aí em vários fatores, medicamentos, bebida, comida, fazendo coisas erradas. Então precisa realmente se cuidar, se tratar nessa situação. Porque o luto ele não vai passar naturalmente, principalmente para pessoas que eram muito ligadas àquele ente querido. Se você era muito ligado ou ligada a seu pai, por exemplo,
Se você não fizer um tratamento, você tem a tendência aí de entrar nessa depressão, que é essa quarta fase. E entrando nessa depressão pode piorar o seu quadro. Talvez você perdeu um filho e você era muito apegado àquele filho e não está conseguindo suportar. Então, meu amigo e minha amiga, você precisa fazer terapia se você está passando por essa fase, porque simplesmente achar que vai passar assim naturalmente não é tão simples assim como parece, tá? E se você já está nesse estado aí de depressão, procura um psiquiatra, procura uma terapia que vai lhe ajudar a superar tudo isso aí. E a quinta fase é a aceitação. Essa aceitação é quando você começa a entender que a vida continua, as pessoas continuam na rua, continuam trabalhando, as suas contas continuam chegando, você precisa trabalhar, você precisa levantar a sua cabeça. É quando você começa a entender que o seu ente querido que se foi, ele não gostaria de te ver como você está. Eu sei que quando chega ali a parte da aceitação, talvez a pessoa está arrasada. Muitos nem conseguem chegar na fase da aceitação, porque a depressão consome ela. Então eu quero fazer um apelo aqui para você. Se você perdeu um ente querido, não fique aí sofrendo sozinho. Converse com as pessoas, busque um atendimento profissional com um psiquiatra, com pessoas aí que vão fazer uma terapia com você para você sair disso aí. Porque o luto não pode ficar por muito tempo aí habitando a sua mente. Você precisa sair disso. Mas eu volto a dizer, tem muitos que não é porque querem, entendam, não é porque a pessoa quer, mas elas sentem que se elas esquecerem aquele motivo, se elas pararem de sentir aquela dor, ela vai estar desonrando o pai, a mãe, o filho, um tio, e não é assim. Você vai estar honrando muito mais se você se cuidar, se você se tratar. Para terminar o vídeo, olha só, no dia 25 de agosto, há 6 anos atrás, o meu pai se foi. Dia 25 de agosto é o dia do meu aniversário, ou seja, era para ser uma data que ficasse marcado e me deixando triste todo o meu aniversário. Eu não faço isso. É porque eu sou melhor do que você? Não, é porque eu reprocessei. Através da terapia TRG, eu fiz um reprocessamento dessa situação. Então, quando eu lembro do meu pai, eu lembro de coisas boas, momentos felizes que eu passei com ele. E no dia do meu aniversário, eu comemoro a vida, porque eu sei, eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele gostaria de me ver feliz. Lembrando novamente o que Freud disse há mais de 100 anos atrás: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Quando ele diz é um processo, é a terapia. Talvez você está pensando assim, vou esquecer, vou começar a fazer outras coisas, eu vou passear, vou viajar, vou beber, eu vou sair com meus amigos. Pode ser que isso aí não resolva seu problema. Vai ficar registrado na sua mente. Então, reprocesse. Procure um terapeuta TRG e faça seu reprocessamento. E você vai sentir a diferença como eu sinto. Eu falo aqui de peito aberto. A morte do meu pai foi algo terrível para mim, mas hoje eu não sinto nada com respeito. Eu me tornei um psicopata, alguma coisa assim? Não. Eu simplesmente reprocessei. Hoje eu sinto saudade dele. Saudade não tem como. Saudade você só resolve vendo a pessoa. Então, fica aqui meu apelo. Não fica sofrendo, não. Procure ajuda. Tem muitas pessoas que querem te ajudar. Pode ter certeza disso. Até o próximo vídeo e um forte abraço.